bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Justamente, um podcast dedicado às discussões sobre justiça social, educação, diversidade e direitos humanos. Eu sou Ruth Borges, e quem é Ruth Borges? Ruth Borges é neta de Alzira, mãe de Pet, do menino Jack Daniels, tia do José e do João, sou formada em letras português, mestra em educação, pensando aí os estudos da verbovisualidade no contexto da privação de liberdade. Estou muito feliz em fazer parte desse projeto que conta com o apoio do Delo. E quem é o Delo? E quem é essa pessoa que vai dividir o podcast comigo? Bom, muito bom estar aqui com vocês nesse nosso primeiro experimento aqui no nosso podcast, justamente, que, como a Ruth já falou, né, vem do Delo, que é um programa de extensão na Universidade Federal do Acre, a UFAC, onde eu trabalho como professor de inglês e literaturas. E o que significa Delo, né? Dissidências epistemológicas nas linguagens e literaturas da UFAC, que tem a minha coordenação e ele foi pensado para pensar a questão de dissidência na universidade de forma ampla e principalmente pensar sobre justiça social e contribuir, pelo menos, para ter uma universidade mais plural, mais justa, a partir de diferentes frentes, diferentes possibilidades mesmo de construção do conhecimento. E quem é esse coordenador, né? Eu sou Victor Santiago, como eu disse, professor da UFAC, não sou acreano, sou carioca. Estou na Universidade Federal do Acre já tem 4 anos, mais ou menos. E eu sou formado em letras também, assim como a Ruth, mas eu sou de letras em inglês. Fiz meu mestrado e doutorado na área dos estudos de literatura, trabalho com teatro. Eu sou uma pessoa um pouco híbrida. Eu trabalho com um pouquinho de tudo. E é isso, estamos aqui, né, Ruth, para conversar um pouco e desse nosso experimento, né, aqui no nosso Justamente. E nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre dissidência na universidade. Para a gente começar essa conversa, eu acho que é importante a gente trazer o conceito de dissidência. Então, ninguém melhor do que ele para explicar o que é dissidência e de onde que vem esse termo. A palavra dissidência, né, etimologicamente, ela tem origem no latim e vem da palavra dissidere, que significa discordar, não concordar, ou também pode significar não ocupar o mesmo espaço, no sentido de estar sentado ao lado de alguma coisa, né? Não estar no centro. Então a gente pode pensar a dissidência a partir dessa raiz etimológica e pensar hoje, né, que eu acho que é o nosso foco principal aqui, né, no nosso Justamente, e pensar em grupos, comunidades, movimentos, construção do conhecimento e a gente tentar compreender como o conhecimento é construído, como ele é partilhado, quais são as relações que nós estabelecemos. Só que nessa relação há sempre grupos que estão à margem, grupos que estão sentados ao lado, né? Se a gente for pensar na questão do dissidere. Então, trazendo para o nosso contexto hoje, né, pensando a universidade, é algo que eu penso muito, assim, né, que por mais que a paisagem da universidade já tenha mudado bastante, a gente vê, de fato, hoje mais pessoas... Com as políticas afirmativas. Exatamente. Há políticas afirmativas, então tá aí a importância de políticas afirmativas. E então, obviamente, essa paisagem, a universidade está mais colorida. No entanto, mesmo assim, se a gente for observar de forma bem generalista mesmo, né, que será que os currículos representam as diferenças? Será que os debates concernentes a esses grupos são trazidos para a sala de aula? Porque a gente tem que entender que a diferença e a diversidade são questões distintas, né? A diversidade, como o Richard Smith-Coase, que é um crítico dos estudos de gênero e sexualidade no Brasil, bastante influente, inclusive, ele fala dessa questão da diversidade, porque a diversidade implica
apenas uma certa inclusão, mas essa inclusão não garante que os debates e especificidades das demandas, né, desses grupos, justamente para tentar ir contra, combater violências estruturais, será que esse debate é feito? Então não basta ter apenas a inclusão, essa diversidade. Então o Miscouce, ele pensa na diferença. E por que a diferença? Porque a diferença, ela entende, assim como ele coloca, né, que é trazer, inclusive, quem está numa posição de privilégio para o campo da diferença. E, a gente, e lutar contra uma certa hierarquização desses privilégios. Porque a diversidade não necessariamente está questionando a posição que cada um ocupa ali. Então cria-se talvez talvez não, se a gente pensar como a universidade está organizada e como grupos, por exemplo, pessoas negras, LGBTQIAPN+, os povos indígenas, continuam enfrentando violências estruturais. Temos todos os dias casos muito violentos sendo noticiados amplamente pela mídia. Então, se a diversidade resolvesse, né, a gente não estaria talvez nem falando sobre isso aqui, justamente talvez nem existisse. E eu acho interessante porque, para uma parte também das pessoas, quando a gente pensa em dissidência, pensa em resistência, em balbúrdia, né? E aí, eu acho que é importante também a gente destacar isso, que a dissidência, ela não é só resistência, ela é muito mais existência. Porque, por exemplo, pensando nesse espaço da universidade, pensando nesse grupo que não está ao centro, mas está ao lado, como você bem colocou, eles, só por eles estarem ocupando aquele espaço, existindo naquele espaço, com as suas identidades, a sua cultura, os seus saberes, isso é muito mais do que resistir, é existir. Mas eu acho válido demais quando você fala sobre diversidade e diferença. Porque, por exemplo, para muitos, e aí sai na mídia também, a gente tem tantos alunos nessa turma que entraram por cota, mas será que os números são o mais importantes? Será que a gente só colocar dentro desse espaço, mas o que está sendo feito para de fato incluir, para de fato não continuar deixando de lado? Exato, porque as cotas dão, obviamente, uma possibilidade de acesso, como uma forma de corrigir violências históricas, né, segregações históricas. Mas e sobre a permanência? E essa permanência, quando você fala da existência, eu acho perfeito isso, né? Porque a resistência, ela implica estar sempre no embate. E de alguma forma, sim, esse embate está acontecendo. Só que a gente tem que entender que o embate, pelo menos quando a gente pensa em justiça social, são embates para pluralizar o acesso e não para tirar direitos de outras pessoas. Então, quando a gente pensa na diferença, mesmo quem está ocupando de alguma forma uma posição de privilégio, aquele privilégio também é construído discursivamente. Então, se a gente entende que no fim todos nós somos diferentes e não que há alguém que está no topo e que dá a chance para a gente aqui embaixo de uma certa diversidade, algum acesso. Porque essa existência não implica apenas você estar ali como uma planta existindo, mas a gente também entender as demandas dessa existência. Essas pessoas realmente têm o acesso devido? Elas são respeitadas pelo que elas são naquele contexto, né? Então eu gosto muito falo muito com os meus alunos, né? Essa diferença entre diferença e diversidade. E outra coisa também que eu fico pensando bastante é sobre currículo. O currículo é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, pensando aqui no meu contexto como professor de língua e literatura, além dessa paisagem ter mudado e a gente ter alunos que são diferentes, eu não vejo mais só alunos brancos ou só alunos homens. Na letras, principalmente, há muitas mulheres, mas você já vê também mais homens
né, interessados, e esses homens não necessariamente LGBTs, né, contrariando essa ideia de que apenas mulheres fazem letras e os cursos de engenharia são sempre homens, embora ainda seja, são números que estão ali, mas que é uma forma da gente quebrar alguns estereótipos. Mas quando a gente vai falar de justiça social, trazer questões do movimento negro, questões sobre os direitos dos povos indígenas, enfim, a gente ainda sente na sala de aula um incômodo por parte dos próprios alunos, obviamente não são todos, mas tem alguns que se incomodam, há incômodo dos colegas, a Rádio Corredor, né? A Rádio Corredor é uma coisa interessantíssima, tem sempre fofocas e coisas, e até o professor que trabalha com isso, ele é capturado por uma narrativa um pouco distorcida sobre o que está se fazendo ali. Mas uma coisa interessante é, se essas pessoas existem e elas produzem linguagem, essas linguagens podem ser analisadas, a gente pode refletir sobre essas produções. O pensamento não é neutro. Então, cada grupo vai produzir formas distintas de compreensão do mundo. Então, se essas pessoas existem, por que não estudar o que elas produzem? E outra pergunta, por que falar dessas pessoas incomoda, mesmo quando você leva milhões de dados, você leva artigos científicos para debater em aula, e mesmo assim há ainda um incômodo, como se aquele conhecimento fosse inválido mesmo para ser feito na universidade. E quando você traz sobre currículo, tem um ponto também, quando a gente pensa em dissidência na universidade, ser, existir, resistir, quem são esses grupos que a gente, e aqui eu coloco a gente, o nós mesmo, porque algumas conversas precisam existir. Quem são os autores? Que grupo esses autores fazem parte, que a gente está debatendo, que a gente está usando como referência nas nossas pesquisas, nas nossas escritas? Quem são esses autores e de que grupo esses autores fazem parte, que a gente está lendo, indicando para os nossos alunos? Porque é muito fácil a gente discursar sobre vamos usar mais autoras, vamos usar mais autoras pretas, vamos usar mais autores indígenas, mais autores LGBT, mas quando a gente pega as nossas referências, a gente sente falta. E aqui, como eu falei, algumas conversas precisam existir. Então, é importante também a gente ter esse cuidado, porque como que a gente vai dar espaço para essas pessoas, para esses grupos que não estão no centro, se a gente não está utilizando, principalmente nessa produção de conhecimento, porque é importantíssimo a gente destacar que por muito tempo, quem eram essas pessoas que podiam pesquisar, que podiam escrever, que estavam ali naquele destaque nas pesquisas. Então é importante também ter esse debate sobre, como eu falei, existir também. Então, será que esses autores que não estão no centro estão existindo nas nossas pesquisas, nas nossas salas de aula, nos nossos corredores, nos nossos debates? É algo, inclusive, que eu observo, até quando eu já participei assim, de bancas de mestrado, por exemplo, em que às vezes, e que eu percebi que, por exemplo, se a gente for pensar em pesquisa, não é um assunto exatamente novo, né? Existe a literatura sobre a justiça social, ela é bem ampla. Só que quando, por exemplo, falando pelo meu contexto, eu vou olhar o currículo, o PPC, né, da universidade, um exemplo, uma coisa que eu sempre falo com alunos e tal. Se está escrito ali, estudos de literatura e vamos debater aqui o período modernista, automaticamente esse professor que vai ministrar aquela disciplina, ele vai dar um curso plural? Ou ele vai apenas nos clássicos dos autores brancos? Isso não tem nada a ver com dizer que esses autores não são importantes ou que a gente quer tirá-los desse lugar de importância mesmo, de que eles produziram algo importante e contribuíram para o nosso pensamento. Mas será que se o currículo tivesse dizendo assim, estudo de autores de movimentos tais, já é
indica para aquele professor que, eu tenho que olhar para esse movimento aqui, mas também teve um outro autor aqui que produziu algo interessante. E esse produzir algo interessante é sair de um centro ali de produção do conhecimento que até então não são questionados. Você está ali só com autores brancos, na sua maioria homens, e ninguém questiona. Aí um belo dia, se você chega e fala, por exemplo, vou trabalhar com uma Bell Hooks, trouxe aqui uma Angela Davis, por que gera incômodo? Esse incômodo já diz algo pra gente, né? Sobre a questão... Então, e o currículo é central aí. Uma experiência que eu tenho, e é uma experiência muito sensível e pessoal mesmo com relação à sala de aula. Quando eu vou dar uma aula, por exemplo, que é uma disciplina, não está marcada. Porque tem algumas optativas, tipo de gênero e sexualidade, tem uma optativa de estudos do movimento negro. Mas por que são optativas? Por que elas são optativas? Mas então deveria ter uma disciplina só sobre gênero e sexualidade no currículo das obrigatórias? Sim, também. Mas também interseccionalizar as disciplinas obrigatórias. Não necessariamente a gente precisa criar uma outra disciplina, mas por que não interseccionalizar, fazer um curso mais plural, com diferentes vozes? E numa experiência sensível, como eu estava falando, quando gera incômodo, mas também eu acho muito bonito quando eu ali dando minha aula, eu percebo que alunos que são negros, alunos que vêm conversar comigo, que vêm de famílias indígenas, alunos LGBTs, eu sinto que eles olham para a aula e eles levam até um susto. A forma que eles olham para aquele momento da aula, do tipo, nossa, eu estou estudando isso mesmo? Eu estou estudando um autor trans? Então eu tento interseccionalizar sempre o meu curso, eu sempre questiono o currículo com o qual eu estou trabalhando. E quando a gente pensa também essas mudanças que já tiveram, políticas afirmativas, trazendo esses grupos mais para o centro, entra também aquela questão que é um espaço que, infelizmente, nem sempre vai acontecer. Mas, por exemplo, os povos indígenas, eles também vão ter o privilégio ali de pesquisar sobre eles. Um espaço que, caso eles não estivessem na universidade, um branco, por exemplo, não pesquisaria. Então, às vezes a gente não para assim para pensar no quanto que isso é grandioso. Porque, por exemplo, eu nunca pensei em fazer a minha pesquisa de mestrado no contexto da socioeducação, meninas em privação de liberdade, por exemplo. E se não fosse eu, se não fosse a professora Salete, que faz a pesquisa com os orientandos dela lá no Centro Socioeducativo aqui de Rio Branco, que oportunidade que essas meninas teriam de estar ali apresentando as produções delas dentro da universidade. E aqui a gente fala também sobre extensão. Levar a universidade para outros espaços. Porque, por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui também. Quando eu fui fazer a pesquisa no Centro Socioeducativo, eu também levei a universidade. Não só eu, aluna de mestrado naquele espaço, mas também obras que eu estava estudando, conceitos que eu estava estudando, ao passo que eu também levei e levo todas as produções que elas fizeram para dentro da universidade. Então, eu fiquei pensando assim, que ter esses grupos que por muito tempo, e a gente ainda vem discutindo, ainda vem tentando tirar eles desse lado, dessa margem e levar para o centro, quando eles passam a ocupar esses espaços, eles também passam a apresentar suas identidades, suas culturas, suas histórias, suas formas de produzir conhecimento. Por isso que eu coloquei que também é importante a gente também trazer autores, porque a gente tem excelentes autores. Uhum. Na minha graduação, nunca ouvi falar do Krenak. Nunca. Era sempre os clássicos. E aqui eu concordo com você, a gente não pode diminuir o valor e a importância que tem os grandes clássicos escritos pelo homem heteronormativo. Nem sempre no currículo a gente vai ter isso, mas isso que eu acho que é o bom professor.
ele fazer essa interseccionalidade, mesmo que não tenha ali escrito no seu currículo, mesmo que não tenha escrito nos documentos ali do curso. E choca, porque me chocou também. Eu tive uma disciplina no mestrado que você até participou, fez lá uma palestra incrível lá, e a gente sente falta. A gente sente falta de Angela Davis, Conceição Evaristo, autora que eu amo, que eu gosto, que eu trabalho com o conceito dela de escrevivência, mas faz falta. E quando a gente pensa nos nossos cursos de letra em português, letra em inglês, a gente está formando professores para atuar no contexto da sala de aula. Mas como que esses professores estão sendo formados? Será que eles estão sendo formados para somente reproduzir essas normas que foram feitas por pessoas que não estão ao lado, mas sim ao centro, que não fazem parte desses grupos que estão à margem? E como que esses professores vão atuar? Porque é raro você ter uma formação e aí eu vou usar até essa palavra entre muitas aspas. Quando você chega lá na sala de aula, você se rebelar contra o sistema. E é entre muitas aspas mesmo. Porque você não teve essa formação. Você não trabalhou com autores interseccionais, então, que trabalham gênero e sexualidade, que trabalham os estudos queer. Como é que eu vou levar isso para os meus alunos se eu não fui formada para isso? E enquanto você falava, eu estava aqui viajando e pensando em várias coisas, e uma coisa que eu sempre pergunto para os meus alunos, como forma de provocação mesmo, em aula, quando eu estou debatendo com eles, que eu trabalho, né, especificamente com formação de professores, e eu pergunto sempre na aula: quantos professores negros vocês têm? Ou tiveram na educação básica? Quantos professores trans? Já perguntei também sobre pessoas trans, e parece que é unânime. Claro que um ou outro diz, tive... Mesmo quando a pessoa diz que teve, ela fala, tive 1, tive 2, ou nenhum. Então, é sempre... Trans, então, não tem. Aí eu falo, e aí na universidade, não podemos esquecer que quando a gente está ali falando com os nossos alunos, e essas aulas, como eu falei, nessa paisagem mudou, temos outros alunos. Mas aí vem um outro problema. Esses alunos que estão ali, tá mais colorido. Pessoas negras, tenho alunos transexuais. Eu fiquei tão feliz quando eu entrei na sala de aula e eu vi, nossa, eu tenho alunos aqui, né, não binários, vamos colocar assim de forma mais ampla, que a sexualidade é algo complexo. Inclusive, em algum momento vamos debater isso. No próximo episódio sobre isso. Exatamente. Mas e o acesso ao mercado de trabalho dessas pessoas? Tá bom, eles vão se formar, mas quando eles mandarem os seus currículos para alguma escola, será que eles vão ser? Claro que eu tenho muita dificuldade, eu nunca falei sobre isso diretamente em aula, mas é algo que me atravessa, que eu fico pensando, e é claro que eles têm essa noção, né? Mas eu acho muito difícil, porque como professor eu também não posso matar o sonho de ninguém. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensar na realidade da sociedade, tá bom, eles chegaram aqui. Aí tem a questão da permanência desses alunos ali, e também o acesso ao mercado de trabalho. Porque ali eu posso tentar criar um ambiente seguro para os meus alunos, pelo menos no meu mundinho de Vitor, que eu não posso falar por todos os professores. Mas como esses alunos vão acessar o mercado de trabalho? Inclusive os alunos que já estão na fase de estágio, muitos me contam cada barbaridade que ainda acontece na sala de aula, de preconceito mesmo, de discriminação em sala de aula, e aquilo é tratado com muita normalidade, ou então professores que se abstêm do debate, não é o meu trabalho falar sobre isso, e é algo que eu levo para os meus alunos. Você vai trabalhar com seres humanos, com pessoas. Então a gente precisa sair dessa lógica de achar que tratar a diferença só no campo do respeito porque não quero ser processado. Tem que ser um respeito genuíno, que eu olho, entendo como as coisas acontecem na sociedade, eu compreendo que todas as pessoas merecem esse acesso. Esse respeito tem que vir desse lugar.
E não apenas porque eu não quero cometer um crime, porque se fica nessa lógica, a gente vê meio que falsas mudanças. As coisas não estão mudando de verdade. A gente está apenas maquiando aqui e ali, arrumando formas de ir levando aquela situação, mas a gente não está, de fato, combatendo o problema. E a gente só vai conseguir debater o problema com a atuação crítica no mundo. Do contrário, fica um pouco difícil, né? Eu acho que é aí que entra a questão da importância. E eu gosto muito desse impacto, porque tem um impacto, assim, não é só você entrar na universidade, é você conseguir permanecer nela. Uhum. Então a gente fala aí também de jovens, e não só jovens, mas mães solos, homens que trabalham o dia todo no sol, ali naquela quintura. Então aí também entra uma questão para a permanência desses grupos, os projetos de extensão, os grupos estudantis, seja as atléticas, os conselhos, o coletivo. E eu gosto que a gente sempre traz também sobre isso nos nossos momentos de conversa, assim, sobre a importância desse coletivo também. E nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente até tenta. E isso que tu traz sobre o mercado de trabalho é algo que a gente, nesse papel de professor, eu vou falar assim, apoiar a fantasia de que vai existir um mercado de trabalho que vai estar de braços abertos para receber todos esses grupos, e a gente sabe que não tem, infelizmente. Porque a gente vai lidar, por exemplo, com colégios que tem um cunho religioso. Uhum. Então pensa aí num professor que está saindo da graduação que vai atuar. Ele, uma pessoa trans, atuar num colégio. É uma dificuldade. Também penso aí na dificuldade que tem, por exemplo, do professor indígena. Que ele tem o modo ali dele, a cultura dele. Como que esse mercado de trabalho vai receber esse professor? Então, a gente, nesse papel de professor, é difícil também. Uhum. E aí, voltando pro tema da nossa conversa sobre a dissidência, é difícil. É difícil tanto a gente que está nesse papel, e aí você que está atuando na sala de aula, é difícil. Esse papel que você vai estar ali formando alunos. Uhum. E ao passo que, às vezes, acaba passando despercebido sobre a importância e o valor que tem esse papel do ser professor. E aí, por isso que eu até trouxe anteriormente sobre também a discussão que a gente faz desses autores. Porque, às vezes, e eu falo por mim, a minha experiência de aluna da graduação, aluna do mestrado, eu me inspirava. Teve uma disciplina, eu não vou lembrar o nome do texto, mas a gente vai colocar aqui no rodapé, que foi um texto sobre um grupo de mulheres trans. Uhum. Que fizeram cartas. É muito bonito, vou colocar aqui na descrição. E me pegou de um jeito, porque primeiro me pegou porque eu nunca tinha tido isso na graduação e encontrei no mestrado. Então, às vezes, nós, enquanto professores, não percebemos a importância que a gente tem na formação dos nossos professores. A gente fica tão focado no currículo, eu tenho que trabalhar o currículo, eu tenho que avaliar, eles têm que concluir e eles vão estar soltos no mercado de trabalho. E aí que eu falo sobre aquilo assim, mas qual armamento eles vão estar ali para atuar nesse mercado de trabalho e formar novos professores, por exemplo? Exatamente. Porque a gente precisa pensar nos dois lugares, né? Essas pessoas estão ali como alunas e a gente trata elas como alunas, só que não pode fugir do nosso... Ah, tá, o aluno se formou, tchau, próxima turma. Só que, principalmente no meu caso, que trabalho com formação de professores, eu levo esses debates para a sala de aula. Né? Debates do mundo real. Do mundo real. Vocês estarão na sala de aula e eu levo casos, por exemplo. Se acontecer um caso de racismo na sua aula, o que você faz? Que atitude que você vai tomar naquele contexto? Né? Você vai apenas se abster? Vai mandar sair de sala e mandar para a direção? Claro, isso é algo a ser feito. Mas chamar os pais? Tá, mas e depois? O dia a dia? Né? E obviamente não é só para falar sobre essas questões. Quando acontece um episódio de violência, aí você quer falar sobre. Não, tem que ser algo que tá ali, ó,
interseccionalizado na nossa forma de produzir conhecimento, né? Enquanto você falava, eu também fiquei pensando na questão ainda sobre a questão da dissidência, que é pensar assim, nós não somos dissidentes. Temos uma questão, né? Ninguém nasce dissidente, mas os regimes de saber, né? De conhecimento que nos atravessam discursivamente, eles capturam alguns corpos como dissidentes. E essa palavra está também na moda, né? Falar de dissidência, quem está à margem, e essa margem está sendo ressignificada, né? Está sendo positivada. Eu quero falar das margens, eu não quero falar de um centro opressor. Só que essa atuação na margem é também uma forma de produzir outras epistemes, outras formas de estar no mundo que fujam de uma lógica de binária. Então, por exemplo, a questão da resistência. Eu não estou resistindo no sentido de estar o tempo inteiro nesse embate, porque senão você continua agindo na mesma lógica. Mas como nós podemos atuar epistemologicamente de outra forma, para que a gente produza outras formas de saber, principalmente que não reproduzam violências estruturais. E é um desafio, não é uma receita de bolo que, vamos fazer, é praxis diária, né? Claro que isso não vai, eu sozinho, você sozinha, não vamos salvar o mundo. Infelizmente, se eu pudesse, salvaria, mas a gente, se todo mundo agir de forma ética e comprometida no seu dia a dia, isso é um processo e as coisas vão mudando com o tempo, né? Então, nós somos corpos em dissidência. Nós estamos em dissidência, nós fazemos uso também dessa dissidência para afirmar o nosso lugar de fala, o nosso espaço. E eu falo nosso porque, apesar de termos vivências e experiências diferentes, temos experiências diferentes, mas nós podemos pensar nessas experiências de forma plural também. Não é que quando eu falo nós, não é porque nós temos experiências iguais, mas que de alguma forma nós ocupamos um lugar de margem. E nós também, porque nós estamos comprometidos com essa mudança. E o professor que trabalha com essas questões, ele vai ser lido como militante, ele vai ser lido como revolucionário. Os próprios colegas fazem comentários que eu até acho desrespeitosos, né? Porque está reduzindo o seu trabalho a uma militância vazia. É militante, sim, mas não é uma militância vazia, porque a própria palavra militante também tentam esgarçar essa palavra como se ela não tivesse sentido nenhum. E militar é importante. Você dizer o que você quer, você ter certeza da importância do seu trabalho e como aquele trabalho potencialmente pode sim mudar vidas, né? A longo prazo, mas pode. A sala de aula é um lugar muito potente, né? Então essa questão da dissidência é algo que eu tenho trabalhado com os meus alunos. Eu levo os assuntos de forma natural. Eu não fico assim, olha, hoje vamos fazer alguma coisa, avisando demais. Não. Vamos estudar linguística aplicada e eu vou levando os autores. Eu levo os clássicos, aí junto ali naquela combinação de vozes ali, outro autor que está falando de uma questão queer, o outro autor que fala de questões de negritude, levo questões indígenas, e aquilo está imbricado no meu trabalho, né? Eu tento fazer o meu trabalho sempre plural. Né? Eu fiquei pensando aqui quando você falou sobre ressignificar essa margem. Eu acho que vai muito também pensando, trazer essa margem para dentro da universidade, esses grupos que estão nessas margens, tem muito a ver também com pertencimento. E aí a gente volta naquela questão que não é só abrir as portas da universidade, mas é também esses corpos se sentirem pertencidos. A presença importa aqui na academia, a minha cultura importa, as minhas identidades importam, os meus saberes, as formas que eu tenho de produzir saber, a minha pesquisa também vai importar. Porque às vezes, e aí volta naquela questão também de às vezes números.
Ah, a gente tem tantos alunos, tantos alunos entraram por cotas, mas será que esses alunos se sentem pertencidos? E é justamente nessa questão, levando textos, indicando leituras, inserindo em projetos de extensão, como é o Delo, por exemplo, Uhum. e aí usando uma expressão assim, bem saindo dessa caixinha, que é tudo ali normativo. A gente tanto dá oportunidade, e uma coisa que, por exemplo, eu falo aqui por mim, no meu lugar aqui, de me ver dentro dessas pesquisas, desses textos também. E é por isso que às vezes ainda choca a gente. Por exemplo, Bell Hooks, Angela Davis aqui nessa aula, no mestrado. E isso é tão valioso pra gente, aluno, falando aqui como aluno, porque a gente pensa assim, nossa, eu tô sendo representada aqui. Uhum. Então, é um espaço que é pensado pra mim. Porque eu falo por mim, eu entrei dentro da universidade, mas eu demorei a aceitar que aquele era um espaço pra mim estar. Agora, no mestrado, por exemplo, quando eu comecei com outra pesquisa. E aí veio o andamento, aí eu precisei mudar e fui para socioeducação. Mas não foi fácil para mim fazer que as outras pessoas que pesquisam, e aqui não estou diminuindo, mas que pesquisam o ambiente escolar, que pesquisam os documentos normativos, entenderem que a minha pesquisa também era válida. Que a minha pesquisa também tem um espaço dentro da universidade. Que aquelas meninas que estão no contexto da socioeducação também têm um espaço ali. Então, às vezes, no dia a dia, na correria, no automático, acaba passando. Mas a gente precisa fazer. E eu concordo com você. Estamos em dissidências. E não somos dissidentes. Mas não é uma... Como você falou no início, ninguém nasceu dissidente. A gente vai construindo. E aí vem a pergunta: como que isso está sendo construído ali na sala de aula? Você trouxe muito bem. E eu acho que ao passo que a gente tem que também pensar é que nós, estudantes ali, os seus alunos, eles precisam também se ver nessas leituras. Uhum. E aí aqui, voltando, não é substituir os clássicos, mas é ampliar. Trazer outras vozes para discutir o que já foi falado. Porque é uma questão de recepção. Isso. É uma coisa que muitas pessoas de verdade têm dificuldade em entender. Existe uma coisa chamada recepção. Então, você pode ler, por exemplo, eu trabalho com literatura inglesa. Vou trabalhar com Shakespeare. Eu não trabalho com Shakespeare apenas idolatrando Shakespeare, mas eu trago Shakespeare para o nosso debate dos dias de hoje. Essa recepção com o nosso olhar, ela é muito importante, principalmente pegando esse exemplo. Se a gente vai montar Shakespeare, qualquer uma de suas peças, hoje, podemos repensar quem vai atuar, quais corpos vão performar aqueles personagens, enfim. Será que podemos ter uma Desdémona transexual em Otelo? Por que não? Fazendo aquela personagem. Enfim, então essa recepção é importante. E uma outra coisa também é que fazendo isso, a gente também está indo contra, e eu acho que isso é importante, quebrar essa binariedade entre margem e centro. Porque se a gente não sair dessa lógica de margem e centro, ainda está na lógica do embate. Ali. Há uma binariedade que, obviamente, coloca um ponto sempre hierarquicamente superior ao outro. Então, por mais que, de novo, voltamos à questão da diversidade. Não adianta, temos aqui o centro, isso aqui é o centro, mas vamos dar aqui um espaço para esses dissidentes. Mas a gente está questionando esse lugar do centro? Porque, na verdade, não é a universidade que tem nos incluir. A universidade é nossa. A universidade é pública. Então, a universidade é de todos nós. É a universidade que deve acolher todos os corpos. Isso nem deveria ser um debate. Vamos ver se damos uma cota para fulano. Não, não está bom ainda. Precisamos de políticas afirmativas, porque a universidade é nossa. Não tem essa coisa de pensamento de si. Claro, existe sim alguma medida da forma como está posto, estão postos, né, assim, os regimes de saber. O que eu estou querendo pensar aqui é como superar essa lógica de que nós precisamos ser incluídos. Não, a universidade é nossa. E se ela não é ainda inclusiva, que a gente faça ela ficar inclusiva, então.
E é uma luta, né? Tem gente contra cotas, como se a cota fosse uma migalha. Mas a cota garante o acesso, mas, de novo, e a permanência? E o mercado de trabalho, ainda mais nessa lógica neoliberal de hoje, que as pessoas querem defender. Ah, não, é a minha empresa, eu tenho direito de não contratar um LGBT, eu tenho direito de não contratar uma pessoa negra, mas... E a pessoa ainda diz que isso não é racismo, não é LGBTfobia, então é o quê? Por que ela acha que ter uma pessoa negra na sua equipe vai atrapalhar a produção, vai fazer perder cliente? Então, se existe essa questão, é porque o problema ainda não foi resolvido, né? E avançamos muito, mas eu também acho que, infelizmente, a gente está ainda um pouquinho longe também, né, de resolver essa questão. Mas que a gente pode aprofundar, né, em outro momento. Sim, e eu acho que pensar a universidade mais democrática é justamente isso. É entrar, ter condições de permanecer e ter condições de ter um espaço para trazer suas pesquisas, trazer suas produções e, voltar a falar, suas identidades, suas culturas e não parar ali. Porque eu acho que a universidade, ela é muito mais do que entrou, dei condições para você permanecer, vou te deixar aqui na porta, já cumpri o meu papel, agora é com o mercado de trabalho. Acho que precisa quebrar também isso. É muito além do que terminar. É as condições também que você vai ter. E aí eu volto à importância das pesquisas e dos projetos de extensão. Isso. Trazer, e concordo demais contigo, assim, demais sobre quebrar essa questão. Porque se tem uma margem, tem um centro. Exato. Se tem um grupo ao lado, tem um grupo no meio. Então é quebrar, é de fato quebrar mesmo isso. Fechamos em quanto? A gente fechou 40 minutos agora. Agora o encerramento. Fora a introdução. E essa última parte da Ruth aí, antes de vocês fizerem essa troca aí, eu acho que a Ruth conseguiu juntar tudo que vocês falaram. Sim, eu percebi então, também. Foi um bom resumão. Eu já ia puxar pro encerramento. Aí mesmo. eu acho que vocês podem falar. Aí eu acho que disso aí pode puxar pro encerramento agora. Tá. Yeah. Bora? Eu tô quase mijando na roupa. Foi uma amálgama que a Ruth fez. Tu quer começar? Pode ser. Ao longo do episódio e tal. Aí eu vou trazer... Eu acho que a gente pode indicar leitura aqui. Eu até coloquei aqui Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, Djamila Ribeiro. Eu acho que a gente pode fechar no Paulo Freire, porque a gente falou muito de educação. Isso. Paulo Freire. E aí eu vou trazer o próximo episódio, curta, comente, tal. Tá bom. Então, encerramento 5, 4, 3, 2, 1. Realmente, Ruth, falar sobre dissidência na universidade não é uma questão simples. Claro que a gente aqui está conversando e falando sobre diversas questões que a gente com certeza vai conseguir, né, aprofundar. A gente não vai ficar restrito à universidade, porque a nossa ideia é expandir, mas é importante compreender a sala de aula, a universidade, como esse lugar potente de ação social, né? E, como eu disse, a universidade é nossa, e a gente vai com certeza aprofundar essa questão da dissidência de forma ampla, pensando a sociedade, pensando em formas de de ir contra essa ideia da educação bancária, né, de que fala Paulo Freire. A universidade não é esse lugar tecnicista de apenas ensinar técnicas. Claro que a gente aprende técnicas na universidade. E é necessário. Isso é necessário aprender, mas a técnica sozinha, ela não vai... nós somos seres plurais. A universidade, mais do que uma universidade, é uma pluriversidade, né? Então, as nossas vivências, as nossas práticas sociais são atravessadas não apenas por técnicas, mas as nossas relações humanas, né? Como nós nos construímos enquanto pessoas éticas, como nós podemos exercer o nosso papel de cidadão de forma ética e crítica. Isso realmente é muito importante. Inclusive, né, a gente está aqui caminhando para o final aqui do nosso primeiro encontro. Eu acho que não tem como eu não falar sobre Paulo Freire,
né? E deixo aqui como indicação a Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire também é um pouco pop, ele é muitas vezes, ele é um pouco Clarice Lispector, né? Ele é citado mesmo quando ele não é lido. Mas nesse caso aqui, a gente precisa quebrar com essa lógica a partir de uma lógica do amor. Paulo Freire fala muito sobre o amor. E aí vem né, uma questão assim, como você vai amar, né, uma pessoa que você não conhece? Como desenvolver esse amor? Mas eu acho que o amor que Paulo Freire está falando é justamente um amor à humanidade do outro. Então, a partir do momento que você tem amor de forma crítica, ética, pelo outro na sociedade, a gente precisa respeitar a humanidade do outro, né? E porque essa lógica, de novo a questão binária, centro-margem, é a mesma lógica que Paulo Freire levanta, né? De o opressor e o oprimido, sendo que o opressor, ele também é capturado por uma lógica que ele vai dizer assim, não, eu tenho condições, eu posso oprimir. Se alguém diz que pode oprimir, que tem autoridade, tem também aquele outro que é oprimido. Então, a gente como sair dessa lógica? Porque o opressor também está na lógica da violência. Então, a gente precisa tirar os dois dessa lógica. O oprimido e o opressor. Quebrar a ideia de margem, quebrar a ideia de centro, né? Então, deixo aqui como indicação Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. E eu indico Ensinando a Transgredir, da Bell Hooks. Eu acho que combinação perfeita. Eu acho que é a combinação perfeita. Então, indo para esse encerramento aqui do nosso primeiro episódio, nós esperamos que essa conversa, porque é uma conversa mesmo aqui de mesinha de café, tenha provocado vocês a pensar quais caminhos a gente precisa seguir para transformar esse espaço que é nosso, que é a universidade, mais democrático, mais justo, mais inclusivo. E aqui, como o Victor falou, é muito importante, não só a universidade. A gente pensou em começar justamente partindo desse lugar, que é um lugar que o Victor atua, é um lugar também que eu venho saindo aí do mestrado, mas a gente pode ampliar essa discussão nos comentários, deixem sugestões aí de temática, de exemplo, tanto experiências próprias mesmo aí de vocês, mas a gente espera que vocês tenham se sentido provocados mesmo a pensar esse lugar que é nosso. Quem que ainda não está nesse lugar, seja fisicamente pelos corredores, sejam nos espaços aí de maior autoridade, também nas pesquisas, nas leituras, nas indicações dos nossos professores. E aqui a gente já vem naquele pedido, sigam o Justamente nas redes sociais, o Delo também, que justamente tem um apoio aí do Delo, compartilhem com grupos de vocês, façam indicação, porque breve mesmo, a gente vai estar vindo aí com mais novidades. E para mim é sempre um prazer dividir esse lugar aqui de conversa mesmo com você. Eu sempre falo que eu aprendo muito e vou sair daqui com muitas coisinhas para refletir. E quem sabe na próxima temporada aí do Justamente a gente não retorna com esse tema de dissidência, mas pensando aí em outros espaços, em outras vozes também. Pois é, a dissidência atravessa a nossa ideia, que isso conversou aqui em várias conversas com amigos, e a gente já está há muito tempo com essas ideias e está nascendo aqui o nosso Justamente, e não percam os próximos episódios. Porque algumas conversas precisam acontecer. Justamente. Tchau, tchau. Let's go!